Terça-feira é dia da coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora, eu converso com a Fernanda Musardo, especialista em marketing digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Felipe. Tudo ótimo, tudo excelente. E hoje, antes de você começar a falar, hoje eu quero dizer que está mais que especial o programa, porque eu tenho dois ouvintes muito queridos acompanhando a gente, que é o Mauro e a Julieta, são os meus padrinhos. Eles são de Minas, mas eles estão no Paraná e estão nos acompanhando hoje. A audiência especial, audiência qualificada. Muito bem, bacana pelo registro. Exatamente. Fernanda, a gente vai falar hoje do ChatGPT, a gente vai falar da relação com o marketing digital. Ontem na coluna também da Bia Kunze, que é a coluna que bombou na internet, a gente falou sobre esse assunto. Então, antes de a gente falar um pouco da relação com o marketing digital, a gente vai fazer uma revisão aqui, explicar o que é essa ferramenta, né, para quem ainda não pegou direitinho, e a gente fala como pode se aplicar. É uma nova forma de inteligência artificial. O que ela traz de tão diferente, Fernanda? Então, é como se fosse um superchat com inteligência artificial, mas ele consegue estabelecer diálogos. Com isso, você pode fazer perguntas de todos os tipos e ele te trará resultados ainda em formato de textos, mas esses textos são estruturados e explicativos. Por se tratar de um chat, é como se você, como o mesmo nome, né, já diz, é como se você pudesse... você pode desenvolver perguntas como num diálogo, e ele, através dos textos, seguir com as respostas, enfim, seguir com a conversa. A principal diferença entre o chat GPT e um chatbot, por exemplo, que as pessoas acreditam ser a mesma coisa, completamente diferente um do outro, é que um usa um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, ou seja, ele vai aprendendo, ele vai conhecendo mais coisas à medida que ele vai se nutrindo das informações e ele aprende isso sozinho. As suas respostas também trazem uma naturalidade e uma coerência. Como se você realmente, Felipe, como se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa. E o mais incrível é a sequência dessa conversa que ele estabelece. Novamente, por enquanto, tudo baseado em texto. Falo isso porque já se vislumbra uma conversa por voz, mas ainda não está concretizado. A diferença principal é que um chatbot ele é meio burro, né? Porque se você faz perguntas que fogem do script, ele fica naquele looping e não avança. Então, eles são coisas bem diferentes, porque um chatbot geralmente está relacionado a um assunto isolado. Por exemplo, um chatbot de um banco. Somente perguntas pré-definidas da temática daquele banco, ele vai conseguir responder. Se você usa alguma palavra diferente daquelas que ele conhece, esqueça, ele não funciona mais, ele fica naquele looping. Diferente do chat GPT. Ele consegue ir além porque ele usa a inteligência artificial, então ele vai aprendendo com o tempo e com mais informações. E como ele consegue construir textos, cada vez que você manda um novo comando ou uma pergunta complementar, ele cria outro, dando continuidade, com uma escrita totalmente diferente da anterior, mas com uma informação coesa sobre a pergunta. Então aqui até vou aproveitar e vou abrir um parênteses sobre essa questão da informação ser coesa. Em alguns casos, ele não traz a informação 100% correta. Os testes que até agora foram realizados, essas respostas coesas, porém incorretas, sempre está relacionado a pesquisas com informações de conhecimento limitado. Por exemplo, se você pergunta para ele sobre uma pessoa que ela não é muito conhecida, ele não vai trazer informações 100% corretas sobre aquela pessoa, porque ele não tem elementos e informações suficientes por enquanto. Então, ele vai construir uma resposta de acordo com a base que ele tem de informação. Outro ponto bem sensacional que eu acho interessante é a coleta da informação. Ele usa todas as informações que são públicas e disponíveis na internet, desde o Wikipedia até tweets, e aqui eu vou até aproveitar e fazer um complemento. Quem lançou essa ferramenta, um dos seus fundadores da empresa é o Elon Musk, e aí a gente tem uma incrível coincidência. O Twitter agora também é dele, então nada coincidência na internet. Então, só para o nosso ouvinte entender por que ele tem tantas informações, ele extrai de tudo aquilo que está público na internet, da Wikipedia até tweets, passando por livros, filmes, enfim, ele vai construindo a sua base, se alimentando dessas informações. Apesar da sua última atualização de informação ter ocorrido em 2021, então ele está um pouco meio defasado com relação às informações de 2022, mas creio que ele trará algo em tempo real muito em breve, até porque a gente sabe que o Elon Musk geralmente faz coisas muito mais robustas.
Uma vez que as fontes também de informações são inesgotáveis, os textos que ele constrói nunca são iguais. Até mesmo para as ferramentas de reconhecimento de plágio, ela não consegue reconhecer como um plágio um texto, uma redação, algo construído pelo ChatGPT. Esse talvez é dos grandes pontos, né? Porque a gente tem ferramentas anti-plágio, mas como ele está criando um texto novo, não é plágio, né? Exatamente, ele não está fazendo nenhuma cópia, logo não é um plágio. Isso abre uma série de questões para diversas áreas, desde a educacional, porque aí, por exemplo, um professor vai ter dificuldade até de saber se aquele aluno copiou aquele texto de algum lugar ou se ele realmente foi fazer uma pesquisa. Então, essa é uma questão. Mas também abre questões com relação a direito autoral, enfim, claro, pro marketing digital também. Com certeza é uma solução que vai ajudar muito na construção dos conteúdos, desde o texto para site, blog, legenda para as redes sociais, o copy para mídia paga, até mesmo para roteirização de vídeos. Não tenho dúvidas também que ele vai dar uma ajudinha para quem está sem muita criatividade ou está aquele momento que você está sem um ponto de partida, sem um norte. Então, para criar os novos conteúdos, ele vai ajudar muito. Até porque falo isso. Como você consegue estabelecer um diálogo com a ferramenta, você pode ir perguntando para ele sobre o assunto, e isso, claro, vai nutrindo a sua mente e quem sabe você tem um insight. Inclusive, ele pode criar tópicos ou listas para você seguir uma linha de raciocínio. Então, algo é bem incrível mesmo. Por enquanto, a ferramenta é gratuita. Por enquanto, você consegue colocar ali teu endereço de e-mail e você cria a sua conta. Ele passou essa semana por algumas instabilidades, nem todas as pessoas estão conseguindo criar uma conta, mas aparentemente, por enquanto, vai ser desse formato. Um dos fundadores também já falou que ele pode ser cobrado no futuro, claro, né, a gente precisa de alguma forma sempre de pagar o uso, né, de alguma maneira o usuário vai pagar pela ferramenta. Outro ponto também, eu acho que ele vai ser bem importante para uma adequação ou até mesmo a substituição dos chatbots, mas ainda, por enquanto, é um site, é uma ferramenta que você pode começar já a adotar, principalmente para a construção de conteúdos, isso ligado para o marketing digital. Só reforçando, Felipe, quem trabalha com marketing digital, ele é pago para pensar, para criar as estratégias, olhar para um negócio do cliente, sempre pensando em usar a internet como meio de distribuição e da divulgação da marca. Adotar o uso das ferramentas que podem ajudar ou, de repente, agilizar um fluxo de uma rotina de trabalho é um ganho bem interessante, mas não dá para delegar tudo para ferramentas ou achar que elas farão o seu próprio trabalho e não esquecer que somos pagos para pensar estratégias e não para operar ferramentas. Esse é o grande ponto, né? Onde fica o ser humano na história, onde fica a máquina, e ainda esse é um grande ponto, né? A estratégia, o pensar, pelo menos ainda está na mão do ser humano. Exatamente, então esse eu acho que é o ponto fundamental para qualquer profissão, lembrar sempre que você é pago ou que você está ali para desenvolver o seu pensamento e uma máquina, por enquanto, ela vai aprender, se nutrir dela de alguma forma, né? Então temos um bom caminho ainda. Só antes da gente fechar, vou puxar um ponto do que você falou ali que não é um chatbot, né? Isso sendo aplicado no chatbot, talvez a gente vá para uma outra geração de atendimento, né? Porque hoje, como você falou, é muito burocrático ali, né? Se barra, o chat não entende o que você está pedindo, né? E o chatbot, ele não consegue, por exemplo, te encaminhar para um atendimento humano. Muitas vezes você quer uma solução e você tem que ficar naquele loop infinito e se você não usa a palavra que ele conhece ou que está dentro do script, ele não tem muita saída. Adotando esse novo fluxo e principalmente usando esse tipo de inteligência artificial, creio que não somente os fluxos de atendimento, mas até os mecanismos de buscas terão mudanças, né? Então, por exemplo, hoje o Google ou outro buscador, ele vai se alimentando daquilo que ele vai encontrando, mas ele só te traz respostas prontas, né? Ele não estabelece conversa. Então, creio que vai fazer uma grande modificação em tudo que nós conhecemos com relação a interações entre humano e máquina na internet. Essa é a Fernanda Muzardo, sempre nas nossas terças-feiras, na coluna Marketing Digital. Até a semana que vem, Fernanda. Até.